Oi, minha gente, tudo bem? Então, nós vamos corrigir, certo? Esta prova, uma prova que nós fizemos esta semana no cursinho, né? Eu prometi que disponibilizaria essa correção. Quero que vocês prestem bem atenção, certo? Fiquem atentos a algumas particularidades aqui que são relevantes em todos os concursos, certo? Não só nos concursos com admissão no sexto ano, tá? Que nós temos vários assuntos, tipologia, desculpem, gêneros, abordagem de acentuação, né? Então, expressões, certo? São questões, assim, ótimas para nós estudarmos. Claro que alguns alunos saíram muito bem, eu tenho alunos que, sabe, acertaram uma quantidade muito boa de questões, tem um aluno que fechou a prova, mas aí a gente precisa, ou seja, acertou, né, todas as questões, mas vamos analisar, então, esses 5 textos e essas 15 questões com muita atenção, tá certo? Vamos lá. O primeiro texto é um texto que fala, né, tem como título Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, todas as informações. Olha, eu escolhi textos relacionados ao nosso contexto, certo? Então, eu escolhi um primeiro texto fala da Copa, né, no Catar. O segundo texto fala sobre a questão, a grande particularidade da escrita, a dificuldade de leitura, né, melhor dizendo, a escrita e leitura. O terceiro texto fala sobre os 200 anos da independência. Então, nós temos aqui, né, as moedas comemorativas, são todas relacionadas ao nosso contexto, certo? Tem algumas questões aqui que eu deixei até já destacadas a resposta, mas não interfere, não, na nossa correção. Vamos lá. Primeiro texto, eu vou ler só alguns trechos, não vou ler o texto todo, tá? Meus alunos todos têm a prova, né? Eu também vou colocar, vou disponibilizar aqui, tá certo? Para quem desejar acompanhar, verificar direitinho, vou disponibilizar o PDF da prova, tá? Então, ele começa dizendo assim: o Brasil já foi campeão mundial 5 vezes. Nenhum país ganhou o título com mais frequência. Entretanto, a última vitória remonta a 2002, exatamente 20 anos atrás. Desde então, o sucesso tem sido limitado. Na sua maior parte, o final da linha foi nas quartas de finais. Nas quartas de final. Somente em 2014, a seleção chegou às semifinais em seu próprio país, no trágico 7-1 frente aos alemães. Entretanto, ninguém no Brasil quer pensar nesta partida. Em vez disso, seus olhos estão voltados para o futuro, no Catar, na Copa do Mundo 2022. Finalmente haverá novamente a verdadeira torcida. Olha, eu não fiz modificações, certo? Tem algumas questões que eu modificaria aqui, né, na questão da escrita, correção mesmo, mas eu não modifiquei. Isso aqui é o texto na íntegra, tá? A campanha de classificação, próximo parágrafo, para a Copa do Mundo da América do Sul foi, em grande parte, livre de problemas. Apresentamos a equipe com a qual a seleção poderia enfrentar o projeto Copa do Mundo número 6, rumo ao Hexa. Eu não vou ler o restante, vou ler só esses 3 primeiros parágrafos, mas eu vou mostrar os subtítulos para vocês, subtópicos, né? Calendário Copa do Mundo 2022, a seleção brasileira na Copa do Mundo e análise, algumas observações preliminares, subtópico, né? Aí cortei um pedacinho aqui do texto, ó, certo? Esses colchetes aqui indicam isso, né? Com essas reticências. Goleiro, aqui fala do goleiro. Em seguida, da defesa, e aqui nós temos a referência de onde esse texto foi retirado, certo? Faça de conta que você não viu aqui esse negrito. Deixa eu tirar aqui, porque estão marcadas algumas correções que foram vistas hoje pela manhã. Minha turma excelente, curso online, como online, né? Mas vamos lá. Depreendemos do texto acima que você leu o texto muito bem, né? Você observou as referências, você observou o título. Então, essa primeira questão, ela traz aspectos de tipologia, certo? De compreensão do texto, de interpretação do texto, e, assim, a gente precisa estar atento, porque nem todas as questões vão trazer apenas uma cobrança. Por exemplo, tem questões que só cobram compreensão ou interpretação, mas há concursos que cobram em uma única questão interpretação, gramaticidade, aspectos linguísticos,
certo? E você tem que ter atenção. Essas questões não necessariamente elas são mais difíceis, mas elas são conteudistas, elas exigem do aluno que ele puxe, né, aqueles conhecimentos que ele tem, certo? Que ele vá ali, abra as gavetinhas que a gente fala, né? E puxe o conhecimento que ele adquiriu para responder a questão, certo? Então, veja, primeiro, na tipologia narrativa, nós sabemos que não é, porque nós não temos aqui personagens, nós não temos enredo, certo? Nós não temos uma história com um narrador, nós não temos esse perfil, então não é narrativa. Observe que o título diz todas as informações. Você percebe que o texto traz informações de épocas, né? Ele fala 2014, 2002, uma visão assim, uma questão bem, uma vista bem panorâmica, né? Você observa 2022, 2002, 2014, 20 anos atrás, etc. Esse é o perfil muito de um texto expositivo, é um texto informativo. E no próprio título, ele trouxe ali, ó, todas as informações. Então, você percebe que o objetivo, o intuito desse texto é, deveras, informar, certo? Informar. Então, a gente já marca, sem sombra de dúvida, a letra D. Observa-se a tipologia expositiva. Vamos marcar aqui. Claro que nós vamos considerar as outras, né? Não é narrativa, é a tipologia expositiva. Bem, o Brasil não tem goleiro capacitado. Aqui, no tópico goleiro, se você voltar ao tópico, você vai ver que o Brasil tem sim. Ó, aqui diz que até, aqui, ó, faltavam, passado, guardiães excelentes. Tá vendo? É bom para a seleção que esses dias tenham acabado. E aí ele fala, cita exemplos, né, de Alisson e Ederson. Eles lutam como os dois grandes goleiros pela vaga entre os postes, com Alisson provavelmente entrando no torneio como número um, parará. Então você vê que tem opções, tem goleiros capacitados. Então você já tira essa alternativa, né? Observe agora a outra, observe agora a letra C, diz assim, o texto não apresenta opinião. Minha gente, ele não é um texto opinativo, ele não é um texto de opinião, certo? Ele não é um texto que predomina a argumentação, não é. Mas ele tem opinião, sim, certo? Tem algumas questões implícitas. Vou citar um exemplo aqui, ó. Parece um pouco incomum escrever isso sobre o Brasil, mas a seleção pode até ser a melhor defesa do mundo. Veja, é o ponto de vista de quem escreveu o texto, certo? Ele diz que pode até ser a melhor defesa do mundo. Então, tem outros traços também de opinião que você depois pode observar, né? Mas o que predomina, desculpem aí pelo barulho, o que predomina é a informação, certo? Então, é uma tipologia expositiva. Preste muita atenção, pesquise mais. Se você falar assim, mas professora, eu estou com. Eu falei bastante sobre tipologia esta semana, em todas as turmas, fizemos revisão, né? Mas a gente tem que ter a noção de que dentro das tipologias existem vários gêneros. Notícia é expositiva, reportagem é expositiva, né? Eu falei da entrevista. Então, nós temos vários gêneros que estão para a tipologia expositiva, como nós temos na narrativa, né, que nós já vimos, na tipologia instrutiva, certo? Na argumentativa, enfim. Não vou entrar em tantos detalhes, porque para que a gente possa focar exatamente nos aspectos dessa prova, tá? Desta que nós estamos corrigindo, tá bem? Vamos lá, mas sim, aproveito para salientar. Tipologia e gênero tem sido, né, um dos primeiros assuntos dos concursos, todos os concursos, todos. Não pense assim, a nível de sexto ano, não, isso cai com admissão no médio, isso cai nos concursos militares, certo? De nível superior, isso cai nos concursos de uma forma geral, os concursos públicos a nível médio superior, você pode esperar. Observe aí, o edital que você desejar, né? O último concurso que nós tivemos agora na área da educação, na CESP, a banca foi a CESP aqui em Pernambuco, né? Há uns 15 dias, mais ou menos, a primeira questão foi de gênero textual. Ele perguntava se o texto era uma resenha crítica, entende? E não era. Então, o aluno tinha que ter uma compreensão, obviamente, né, de tipologia. Ele deveria ler, interpretar, ver os aspectos gerais, estruturais do texto para saber dizer com certeza que aquilo ali não era uma resenha crítica.
certo? Vamos para a próxima questão. O segundo parágrafo do texto 1 é introduzido com que ideia? Olha, isso aqui, para quem estudou a tabelinha, né, as tabelinhas de conjunção, marcaria sem sombra de dúvida que se trata de uma oposição, porque ele começa com entretanto, é a mesma coisa de todavia, contudo, mais, né? Entretanto, se você não leu, você não lembra da tabela. Lembrando que as tabelas, elas são assim, elas são exemplos. Mas as conjunções, elas exercem diferentes sentidos, né? Certo? Dependendo do contexto. As adversativas, o mais, o entretanto, contudo, todavia, elas mostram uma posição, certo? Então, você viu aqui os primeiros parágrafos, o segundo parágrafo, a relação que há com o textual, que você tem que ler, né? Do final do segundo parágrafo, do primeiro, perdão, para o início do segundo parágrafo, você vê que é uma relação de oposição, porque ele termina dizendo que eles chegaram às semifinais, 2014, a seleção brasileira chegou às semifinais em seu próprio país, mas o que aconteceu? Foi o trágico 7-1. Então, foi bom para os alemães, né? Todo brasileiro sabe. Mas aí, veja bem, chegar às semifinais, isso poderia ser algo positivo, né? No seu próprio país, etc. Não, mas não foi, porque houve essa questão triste, né? Por isso que ele começa dizendo no segundo parágrafo, entretanto, ninguém no Brasil quer pensar nessa partida. Por quê? Porque foi triste para a gente, não foi bom para os brasileiros. Nós não ganhamos, certo? E ainda foi uma assim, de goleada para eles. Então, o entretanto é uma oposição, é oposto, porque o que falavam antes era positivo, tinha chegado às semifinais, mas ninguém quer lembrar, certo? Porque foi traumático, até não foi só uma perda, né? Foi traumática a perda, certo? Vamos para a próxima, vamos analisar então aqui. Então, a gente vai marcar com oposição, não há acréscimo é adição, é mais, coi, né? Seria uma adição, né? Além disso, né? Nem, e, adição. Dúvida seria um talvez, um provável, conclusão, portanto, um logo, certo? Então, marcamos a letra D, sem sombra de dúvida. Vamos para a terceira, está marcada aqui, ó. Esqueci. Mas vamos imaginar que não viram. Vamos entender, né? Porque a gente também não quer só gabarito, a gente quer principalmente entender, né? Sobre o texto abaixo, inferimos que o capitão e chefe de defesa, Thiago Silva, que estará com 38 anos no Mundial e provavelmente será a última chance no Catar de conquistar o título mundial com o Brasil. Olha, veja só, aqui nessa questão eu explorei pontuação, certo? Vírgula, no caso de vocativo, que é um assunto, né? Está para a sintaxe. Vimos a questão da adverbial deslocada, então o aluno tem que saber o que é um advérbio, certo? A semântica de certeza e acentuação, regras de acentuação. Então, nós temos realmente muito assunto em uma questão só. Nada que o aluno da isolada não tenha visto, certo? Nós vimos bem direitinho esses assuntos aqui, tá? Mas vamos lá. Há uma vírgula isolando o aposto, ou melhor, o aposto não, o vocativo, não há. O vocativo é o chamamento, né? O vocativo é a interpelação. Então, quando eu digo assim, menino, estude para se dar bem na prova, esse menino que eu falo com ele é um vocativo, né? E daí ele deveria vir realmente com a vírgula, né? Depois do menino. Por quê? Porque você tem depois um chamamento. Você vai, depois não, né? Quando você fala menino, você fala com ele, isso já é o chamamento. Então, aí sim é um vocativo. Querido querido diário, é um vocativo, certo? Uma carta, quando você fala com quem você está enviando a carta, é o vocativo. Então, esse vocativo, ele vem realmente marcado por vírgula, porque ele não vai ali ser alguém de quem se fala, que seria o sujeito, né? Mas com quem se fala é o vocativo, certo? Vamos lá. Há uma certeza inferida. Algumas pessoas ficaram com dúvida nessa questão da certeza. Por quê? Porque viram aqui o provavelmente, pensaram, não, há uma dúvida inserida. Há uma dúvida, não podemos negar que há uma dúvida, mas há também uma certeza, certo? Veja que quando nós falamos aqui, o capitão em chefe que estará com 38 anos no Mundial, é uma certeza,
Então, eu não falei que o texto todo é uma certeza. Eu falei que há uma certeza no meio. Ah, né? Veja, estará com 38 anos no Mundial. Estará é um verbo que está no futuro. Olha, veja, observe, no futuro do presente do indicativo. Então, eu estou indicando, estou falando com certeza que ele estará com 38 anos no Mundial. Então, A está certa, a letra está errada, perdão, a letra B, né? A letra C, que é a nossa resposta, vou marcar logo, ela diz, há uma locução adverbial deslocada. Ah, aqui, ó, no catar. E por isso ela é marcada aqui com vírgula, porque essa expressão deveria vir no final, né? Mas ela está deslocada. É um erro ela está deslocada? Não. É um erro se eu não colocar vírgula. Então, há uma locução adverbial deslocada. Deslocada por quê? Deslocada, está fora do local, do seu local certo. Está aqui no meio. Deveria vir assim, ó. Será a última chance de conquistar o título mundial com o Brasil no Catar. Seria a ordem direta. Não precisaria de vírgula. Mas eu chamei aqui para o meio do texto, do período. Então, eu coloco entre vírgulas, fica certinho, ela está deslocada. E aqui é uma locução adverbial deslocada de lugar, né? Onde? No Catar. Nós estudamos que os advérbios são as circunstâncias. Então, o advérbio é um acessório, certo? Ele pode ser retirado, não há uma dificuldade, não há um prejuízo para a semântica. Claro que um acessório é importante, né? Porque a gente usa vamos colocar assim, vamos comparar. Um anel, um brinco, é um acessório, faz diferença? Faz. Mas veja que ele não é assim, não será algo gritante, né? Não será uma situação assim de chocar se, por exemplo, eu estivesse aqui sem os anéis, né? Ou sem brincos. Não seria chocante. Então, isso é o que faz, isso é o que faz o advérbio. O advérbio ele é um acessório, certo? De tempo, de lugar, de modo, afirmação, negação, dúvida, intensidade, né? Então, essas são as semânticas do advérbio. Se está com dificuldade, errou, estude, certo? Estude. Veja, na tabelinha básica dos advérbios, não haverá todos os advérbios, né? As locuções, principalmente. Veja, no Catar, na China, no Japão, na fazenda, na casa da minha tia, na escola, no pátio da escola, qualquer referência a lugar é uma expressão adverbial, certo? É uma locução adverbial. Tudo bem? Então, não está ali no básico, na tabelinha, lá, aqui, acolá, cá, né? São adverbios que vão estar naquela tabelinha básica, mas você precisa compreender o sentido para que você entenda as muitas expressões adverbiais. Eu me refiro aqui às de lugar, mas a gente tem de modo, né? Todas as expressões, você vai ter que entender, primeiramente, o que é o advérbio. Ele está ali modificando o verbo, circunstanciando o verbo, né, o adjetivo ou o próprio advérbio, certo? E aqui foi onde muita gente errou, minha gente, marcou a letra D. Há três oxítonas acentuadas. Olha, aqui não há três oxítonas acentuadas. Erraram muito aqui porque pensaram em capitão como sendo oxítona acentuada, ela não é, tá? Capitão é oxítona? É, mas tio não é acento. Certo? Nós já vimos muito isso em prova. Tio não é acento. Tio é um sinal nasalador. Significa que você não vai ler capital, você vai ler capitão. Então, ele não, a gente tira. Outros confundiram porque encararam já como sendo um, é, uma oxítona. Já não é oxítona, porque a oxítona é a última sílaba tônica, mas já só tem uma sílaba, então ela é uma monossílaba tônica. Ela não é oxítona. Quais são as palavras que nós temos aqui que a gente pode classificar como oxítona acentuada? O, é, cadê? Será, oxítona terminada em A, certo? E a gente tem também aqui estará, oxítona terminada em A. Então, estará e será são as únicas palavras que eu tenho como oxítonas acentuadas. Não tenho três, tenho duas. Portanto, letra C. Certo? Vamos para a próxima. Texto 2. Dificuldade de leitura. Minha gente, isso aqui é uma charge. Por que eu sei que é uma charge? Porque tem uma crítica social. Então, um aluno que é esperto, antenado, atencioso,
né? Ouviu na aula que toda charge traz uma crítica social. A charge muitas vezes vem com título, né? Quase sempre. Aqui é o título dessa, dificuldade de leitura. Observe. Aqui tem dois alunos, né? A gente presume que são alunos, que tem as mesinhas aqui, né? Simulando uma sala de aula. Um está lendo, o outro não. O que está lendo, à nossa esquerda, diz assim: 54% dos alunos do terceiro ano do ensino médio, não têm habilidades básicas de leitura. Observe essas palavras aí em destaque, né? Algumas palavras estão em caixa alta, certo? Como é que você pode... Aí o outro amigo ao lado disse, como é que você pode ler uma notícia dessas e não ficar indignado? Aí o que está lendo olha ao lado e diz assim, é porque eu li, mas não consegui interpretar o texto. Veja que gravidade, né? Dificuldade de leitura. Observe. Isso aqui é uma questão muito séria, seríssima. Eu tratei muito com os alunos, inclusive, recentemente, nas produções textuais, viu? Porque isso é muito grave, né? Você lê e não entender, né? As pessoas hoje fazem leituras rápidas, às vezes descontextualizadas, né? A internet e a vida moderna fez com que a gente tivesse a necessidade de adquirir muitas informações ao mesmo tempo, só que muitas vezes o que é que a gente percebe? Que a pessoa não senta, não lê um livro, começo, meio e fim, né? E dessa forma, perde uma excelente oportunidade de trabalhar os aspectos de concentração, trabalhar a sua concentração, certo? Desenvolver a sua cognição, principalmente no aspecto da concentração, né? Porque quem se concentra melhor vai compreender melhor, né? Mas vamos lá. Sobre o texto 2, concluímos que pertence ao gênero notícia? Não, ele fala de notícia, mas ele não é notícia, certo? Pela estrutura aqui, ó, texto, visual, verbal, linguagem mista, né? Tem título, traz uma crítica social, isso é uma charge. Não necessariamente todas as charges precisam vir com linguagem mista, tá? Às vezes vem só o visual, mas ela traz claramente uma crítica social. Às vezes a charge vem com caricaturas, né? Você associa logo a alguém, né? Alguém, por isso que as charges, elas também têm uma particularidade, elas são muito contextualizadas, sabe? É tudo relacionado a elemento temporal, é muito associado ao contexto em que estamos, o contexto em que a charge, a época, né? Em que a charge é, então, divulgada, porque ela surge da necessidade de uma crítica social. É o que não está indo bem, e o chargista ali propõe, então, escrever, né? Desenvolver um texto, certo? Que aborda essa crítica, certo? Então, vamos lá. Pertence ao gênero notícia? Não. As pessoas estão preocupadas com a falta de leitura dos brasileiros? Não, porque, veja bem, um está, o outro não. Então, se eu digo que as pessoas estão preocupadas, eu estou errando, porque só um aqui se preocupa. Ele disse assim, como é que você pode ler isso e não ficar... Você lê uma notícia dessa, você não está preocupado, né? Então, um está, o outro disse, coitadinho, que nem entendeu o que leu. Então, ele não está preocupado, né? A C diz assim, está marcado aqui também, tá, minha gente? Vamos lá. A C, mais da metade dos estudantes brasileiros não tem leitura crítica. Olha, muitos foram nessa questão. Minha gente, sejam analíticos, estejam atentos. Observe, mais da metade dos estudantes brasileiros não tem leitura crítica. Observe aqui. Ele falou 54%, é mais da metade, claro, dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, aqui na letra C, eu generalizo, eu falei que todos. Está errado. Está errado. Certo? Letra D. Apresenta uma crítica social por ser uma charge. Correto. É uma charge. Toda charge traz crítica social. Toda charge. Você pode falar assim, mas eu já vi um texto que era assim, né? Lembrava muito o quadrinho, mas era um quadrado maior. E aí trazia uma... Mas não tinha crítica, não. Era uma piada, era um tom mais assim de graça. Isso é cartoon, tá certo? O cartoon, ele tem um tom assim, humorístico, mas ele não traz a crítica. Trouxe a crítica, é charge. Abordou um problema social, charge. Certo? A charge, ela mexe com você, assim, ela vai, poxa, isso aqui realmente é um problema, realmente, ela lhe alerta, entende? Para uma problemática. Vamos para a quinta questão.
Algumas palavras estão destacadas no texto, por quê? Observe as palavras que estão destacadas. Ó, 54, que está até em negrito, né? Por cento dos alunos, alunos bem caixa alta aqui, ó, não tem habilidade de leitura, ler notícia, não ficar indignado, eles, eu li, está até maior, mas não consegui interpretar o texto. Então, é intencional, certo? Isso aqui é para dar, enfatizar a problemática que achar. Se você acertou a questão 4, você acertaria a questão 5, a quinta questão. Por quê? Porque você disse que a charge traz o problema social. E o que é que ele quer destacar aqui? O problema. Ah, então toda charge traz a letra assim destacada no problema? Não, não. O chargista usou aqui porque ele quis, tá certo? Mas nem toda charge, não é perfil, não é estrutura do gênero, não, certo? Mas aqui foi um recurso que ele utilizou para quê? Para dar. Ele escreveu com intenção de ênfase, ele enfatizou, foi intencional. Então, veja, marcar a letra D, a personagem não sabe ler bem e entoa as palavras de modo errado, é uma falta de atenção. Por que falta de atenção? Porque aqui eu tenho nos dois balões. Eu tenho no que não entendeu e tenho no outro que questionou. As letras assim, né? Com destaque. Certo? Então, a gente entende o que é aqui? Que não é para quem não sabe, não é só quem não sabe ler, que tem as letras aqui destacadas, são os dois casos, certo? Por isso a gente diz que aqui é uma intenção de crítica. Ó, a letra C diz assim: as pessoas estão preocupadas com a falta de leitura dos brasileiros, não são todas essas pessoas. Eita, desculpe, fui para a quarta questão, perdão. As personagens estão gritando. Não, não estão gritando. A gente tem, às vezes, a marca realmente de grito, nos balões de grito, mas aí eles vêm, você percebe que elas estão, as letras são maiúsculas, né? Caixa alta e negrito. É diferente, certo? As palavras estão destacadas no texto 2, porque ele apresenta linguagem mista? Não. Linguagem mista é verbal e não verbal. Não necessariamente eu tenho que ter a verbal, que são as palavras, né? Em caixa alta, com destaques, certo? Aí veja, então a gente marca sem sombra de dúvida a letra C. Há uma intenção de ênfase na crítica, no que a gente quer, no que o chargista quer destacar, certo? Vamos para o próximo texto 3. 200 anos da independência. Esse texto foi publicado em 27 de setembro de 2022, né, recentemente. Ele traz aquele como o tema, o bicentenário da independência. Você tem a imagem aqui, ó, certo? Independência, moedas comemorativas, aí fala aqui, né? Traz as moedas de prata, lindíssimas, as de cropo-níquel, né? Que a gente tem aqui, ó. Primeira moeda brasileira com aplicação de cor. Estão vendo que lindo? Então, aqui nós temos o texto, eu tirei o subtópico, porque eu vou cobrar na interpretação, né? Qual seria. Aí você lê o texto todo. Aqui tem um subtópico, ó, detalhe colorido, bicentenário da independência. Observe a referência, porque todos temos que ler as referências, né? Ó, assuntos, notícias, 2022, julho, Banco Central celebra bicentenário da independência com moedas comemorativas, certo? Aqui, você sabe que o site, aqui, ó, aqui na própria referência do www.gov.br, Casa Civil, assuntos/notícias, você sabe que isso é um texto positivo. Então, poderia ser, ele é um site de notícias, pode trazer reportagem, né? O que prevalece nele, o que vai prevalecer nesse site serão as notícias, tá certo? Mas não necessariamente quando a referência traz uma notícia aqui na referência, a referência traz, né, das suas, né, da descrição notícia, nem sempre é notícia, pode ser uma reportagem, por exemplo, tá? Essa daqui, a gente não tem dúvida, não temos dúvida que é uma notícia, porque, observe, 200 anos da independência, moedas destinadas a colecionadores, as peças serão vendidas por R$ 34,00 e R$ 120,00, foto do Banco Central. Observe que isso aqui é recente. Se você vai ler, o aluno que fez a prova leu com atenção, claro, né? Quem não conhece a prova pode ler, eu vou disponibilizar aqui desde a última terça-feira, 26. Os brasileiros podem comprar moedas alusivas aos 200 anos da independência do Brasil. O Banco Central lançou duas moedas comemorativas, uma em prata e outra em purpurníquel,
liga de cobre e de níquel, que marca o momento histórico que instituiu o Brasil como nação. Esse texto fala dessas moedas comemorativas, é algo recente, é algo novo, acabou de acontecer, é um fato, ó. Certa notícia é isso, é isolada, é fato isolado. O que que tem no gênero notícia? O que é a notícia em si, né? O objeto será noticiado, quem, quando, onde, por quê e o como, né? Que pode ter o detalhe da notícia. Mas você vai ver que é algo focado no momento, no que foi destacado aqui, né? Ó, o detalhe colorido, ele vem destacando das moedas, aí ele fala do bicentenário, né? Ele diz que essas moedas foram lançadas, obviamente, para homenagear, para comemorar. Isso, inclusive, eu tirei o subtópico, o subtítulo, mas ele está aqui, ó, no rodapé, veja, na referência, no rodapé não, na referência. Banco Central celebra bicentenário da independência com moedas comemorativas. Leia sempre as referências, certo? O texto 3 pertence a que tipologia e gênero? Foca em um aspecto específico que acabou de acontecer, notícia, e qual é a tipologia? Tipologia, eu pedi tipologia e gênero. Tipologia da notícia expositiva. Qual é o gênero? Notícia, certo? Sem sombra de dúvida. Então, a gente vai marcar que a notícia é argumentativa? Não. A notícia é expositiva. Letra A diz que é notícia barra argumentativa. Primeiro, ele pediu tipologia, né? Então, notícia nem é tipologia, notícia é gênero. A gente já tem que tirar. A segunda, expositiva, reportagem. É expositiva, mas aqui não é reportagem. Reportagem, se fosse. Olha, como é que isso aqui seria uma reportagem, professora? Se fosse retomar, se fosse abordar que há várias datas comemorativas e o que o Banco Central fez em cada uma delas, várias moedas diferentes, né? Entende? Então, várias questões, várias datas comemorativas, mas aqui foca nas moedas específicas que foram lançadas para homenagear, para comemorar o bicentenário da independência do Brasil. É específica, é uma notícia, certo? Narrativa. O aluno esperto, inteligente que estuda, meu aluno, por favor, jamais marcaria aqui. Narrativa. Não há história aqui com personagem, não há narrador, tá certo? Então, não marcaríamos, né? Então, letra D, tipo, dispositivo, gênero, notícia. Corretíssima, letra D da questão 6. Vamos para a sétima. Segundo seu entendimento do texto, podemos dizer que o subtítulo mais adequado a ele seria. Minha gente, isso aqui eu repeti todos, eu coloquei o subtítulo que está na notícia. Você pode entrar até lá, entre lá, tem o endereço, né, do site e veja. A letra B é a correta, e se você leu bem o texto e viu as referências, viu ali a fonte, a referência, não teria dúvida. Banco Central celebra o bicentenário da independência com moedas comemorativas. As duas moedas marcam o momento histórico que instituiu o Brasil como nação. Minha gente, está na referência que nós acabamos de ler, ó, moedas comemorativas, isso está no texto todo, tá certo? Olha, está no texto todo. O texto diz claramente, né, que foi colocado, que as moedas foram, olha só a imagem, veja só, Bicentenário da Independência, moedas comemorativas. Então, aqui a gente já tem a informação, ninguém teria motivos para esta questão, certo? Aí, veja as outras proposições, ó. Eu mudei aqui na letra A, só interativas. Interativas vem de interagir, né? Moedas que interagem com os usuários? Não. O Brasil como nação, né? Essa parte está certa. O eu seria aqui, interativas. Não é. Não são. A letra C diz assim: Banco Central celebra a independência com moedas decorativas. Você pode dizer, mas não tem uma que tem uma decoração? Ah, o objetivo não é decorar, né? As moedas, a questão de decorar é muito irrelevante, é comemorar, né? E aqui disse, institui o Brasil como território próprio. Observe, o território já era próprio do Brasil, é a independência do Brasil de Portugal, certo? E a letra D ainda é pior porque ela diz assim, moedas apelativas. Apelativa é pedir alguma coisa, apelar, né? Sugerir, pode ser. O Brasil institui o Brasil como colônia,
O Brasil já era colônia, né? O Brasil deixou de ser colônia, se tornou, então, nação dependente de Portugal, certo? Então, letra B, corretíssima, tranquilíssima, questão muito fácil, certo? Questão de, vamos dizer, compreensão. Atenção, leitura. Vamos para a oitava. Podemos inferir que no último parágrafo, sequencialmente temos. Minha gente, esse aqui, alguns acertaram, mas muita gente errou. Eu quero que vocês tenham atenção. Olha, a resposta correta é a letra A, tá? É uma informação, uma concessão, uma condição e uma advertência. Último parágrafo. Podemos inferir que no último parágrafo, sequencialmente temos. Vamos lá. Vamos para o último parágrafo desse texto, certo? Vamos lá. Esse texto, no último parágrafo do texto, nós temos o seguinte, ó. O Banco Central costuma emitir moedas comemorativas para celebrar datas e personalidades importantes. Isso aqui é uma informação, não é? É uma indicação, não é verdade? Ele costuma emitir moedas comemorativas para lembrar datas e personalidades importantes. Eu estou indicando, eu estou informando. Aí ele começa, aí ele continua diz, e embora sejam destinadas a colecionadores, embora é uma principal concessiva, é uma conjunção subordinada concessiva. Embora sejam destinadas a colecionadores, as moedas podem ser usadas como meio de pagamento. Então, veja, isso aqui é a ideia realmente, né? Que está para o que não poderia, não se esperava, não se espera que aconteça, mas pode acontecer. Né? Mas aconteceu, melhor dizendo, aconteceu. Né? Pode acontecer. Se o comerciante aceita, aí vem um condicional depois, né? Veja, o Banco Central costuma emitir moedas comemorativas para lembrar datas e personalidades importantes da informação. Embora sejam já direcionadas a colecionadores, porque quem compra uma moeda comemorativa é para colecionar, porque o valor dela de mercado nem será o que você pagou. Então, você pagou R$ 420 na moeda, mas ela tem lá escrito R$ 5. Então, no mercado, você vai comprar uma coisa de R$ 5. Aí ele falou, embora não sejam destinados a colecionadores, mas eles podem ser usados com pagamento de comércio. Está vendo? No valor de face, R$ 2 ou R$ 5. Aí vem o segundo aspecto, caso o comerciante aceite, se o comerciante aceitar, se é uma condição, tá vendo? E finalmente nós temos o órgão, no entanto, adverte, olha a outra semântica, advertência, adverte que a produção de moedas não se destina à livre circulação e que o uso das peças comemorativas como meio de troca traz prejuízo ao colecionador, claro, né? Você pagar 420 para trocar por R$ 5, comprar uma coisa de R$ 5, né? Você comprou uma moeda comemorativa de prata, R$ 420, vai trocar vai comprar alguma coisa de R$ 5, é uma advertência no final, entende? Então, pela ordem, nós temos, obviamente, que há outros sentidos aqui, né? Há aqui, no entanto, que seria uma oposição, né? Mas pela ordem desse parágrafo e pelas alternativas que você tem, você só poderia marcar a letra A. Há uma informação, há uma concessão com embora. Veja, quem estudou a tabela? O embora é concessão. Você não teria dúvida de marcar. A segunda semântica é concessão, né? Uma condição, caso, que é a mesma coisa de si, e uma advertência. E, gente, e olhe, eu coloquei essa aqui, eu disse, meu Deus, essa questão tá dada, né? Porque só tem a A e a B como advertência. Veja, observe aqui, tem um verbo aqui, ó, adverte. O órgão, no entanto, adverte. Se ele adverte, é porque existe o que aqui, minha gente? Uma advertência, correto? Então, tranquila aqui, letra A. Ah, eu tive dúvida, porque eu não sei exatamente o que é uma hipótese, né? Que é a dúvida. Hipótese é algo que pode acontecer. Hipótese é algo que pode acontecer, né? Mas não está para a certeza. Pode. Então, aqui você tem que fazer o quê? Estude os nexos, né? Veja o que é uma condição, né? O se, o caso, condição ao que pode ser trocado se o comerciante aceitar, né? Então, observe, estude, revise, estude as tabelas, certo? De conjunção, é importantíssimo.
Claro que essas tabelas, como eu falei, elas são assim, você estuda os aspectos gerais, mas você vai compreender mesmo, você vai colocar em prática mesmo o que você sabe na leitura dos textos, não é verdade? Vamos para a nona. As aspas foram utilizadas com que intenção? Nesse trecho abaixo. Observe. Você marcou que o texto é notícia. Se você identificou que é uma notícia, você não erraria a questão, porque você não ia dizer que tem personagem, concorda? Mas se você não soube identificar o gênero, já ia implicar em outro erro aqui. Já implicaria outro erro, certo? Certo? Então vamos ver. As duas moedas que lançamos hoje retratam esse momento histórico que trouxe como desfecho a independência do nosso país, esclarece o Banco Central. Na notícia eu não tenho personagem, então eu não vou ter fala de personagem. Personagem é só para narrativa. É uma opinião do entrevistado? Não é opinião, aqui não tem opinião, aqui tem informação, tá certo? Ó, as duas moedas que lançamos hoje retratam esse momento histórico que trouxe como desfecho a independência do nosso país. Então, demarca a opinião do entrevistado, que é alguém aqui que representa o Banco Central, esclarece o Banco Central. Não é uma crítica, não é uma opinião, né? Outra coisa, não é uma crítica do autor do texto, é alguém que fala no texto, né? É uma entrevista, certo? Então, marca, destaca a opinião do entrevistado, tá bom? Então, letra D, corretíssima. Vamos para o texto 4. Armandinho, observe referência, Unicamp, notícias. Veja, Armandinho fala sobre sua arte e direitos humanos. Ele trouxe aqui notícia, né? É um site de notícias. Mas veja que isso aqui não é notícia. Percebe? Então você tem que ver a estrutura do texto. Observe, quadrinhos, personagens, fala, né? Uma narrativa, porque tem personagem, tem fala, tem contexto, né? Tem a questão do onde estão, ó. Ele é muito inteligente, a menina fala para Armandinho, sabe usar a caixinha de areia. Aí a Armandinho diz, e eu uso o banheiro e às vezes até dou descarga. Olha a expressão da menina, até do gato. Aí ele, com o bocão aqui, explicando, deve ser um gênio, tá vendo? Olha a expressão da menina. Então aqui a gente observa o quê, minha gente? Primeiro, em relação ao texto. Olha, se é composto de 3 ou 4 quadrinhos, a gente vai dizer que é uma tirinha, tá? Tem personagens? Tem. Narrativa. Então, tirinha, narrativa, letra D, resposta correta. Tá bom? Certo? Personagem, narrativa, não tenha dúvida. Tá bom? Tem 3 ou 4 quadrinhos? Tirinha. Tirinha. Então, letra D, corretíssima. Questão 11. No segundo quadrinho, há um erro de pontuação. Qual é? Ó, minha gente, todas as adverbiais deslocadas, como nós já estudamos e até vimos na questão acima, elas têm que vir entre vírgulas, né? Ela está deslocada. Às vezes, tempo, locução adverbial de tempo, certo? Então, observe aqui. Eu uso o banheiro e às vezes até dou descarga. Então, era para vir aqui no final, ó. Eu uso o banheiro e até dou descarga às vezes. Poderia trazer para o meio, aqui poderia, mas deveria vir como entre vírgulas. Então, há um erro de vírgula na adverbial deslocada novamente. Tá vendo? Ali na questão do catar, que nós vimos lá logo acima, estava correta. Aqui tem um erro, faltou. A gente vê muito isso, viu, minha gente, nos textos, nesses sites assim de notícia, reportagem, infelizmente, tem muito erro de pontuação. Muito erro. Então, a banca poderia cobrar isso aqui de você? Poderia sim. E você tem que saber, sim, toda adverbial, ela tem que vir no final. Ela pode vir no meio? Pode, é um direito que ela tem, mas tem que vir entre vírgulas, para mostrar que a ordem não está direta, está indireta, ela está deslocada, certo? Então, aqui, ó, faltaram as vírgulas na locução adverbial deslocada. Questão 11, certo? Corretíssima. Só um minutinho aqui, minha gente, por favor. Desculpe, minha gente, foi uma questão técnica aqui, tá?
Vamos aqui, vamos para a próxima questão, vamos analisar as alternativas. Depois do sujeito deve vir uma vírgula? Nunca. É o erro básico de vírgula, não se usa vírgula entre sujeito e predicado, certo? Depois da palavra até, é obrigatório os dois pontos, nesse caso, de jeito nenhum. Observe, aqui, ó, é sequencial, ó. E até, às vezes, até dou descarga. Ó, eu uso o banheiro e até dou descarga, ele faz uma coisa e outra, né? Isso é uma inclusão, aqui é uma soma. Até dou descarga, não tem necessidade de dois pontos, certo? Mas um pouquinho, minha gente, por favor, paciência, aqui, só um segundo. Então, aqui nós temos, ó, aqui não é necessário os dois pontos, certo? Aí na letra C, na letra D diz assim, a exclamação está errada, já que o menino não se assustou. E, gente, a exclamação, ela não precisa vir só em susto, não, a gente já sabe disso, né? Então, a exclamação é para mostrar algo que é emocionante, né? Claro que pode ser um susto também, mas aqui ele está, né, destacando, deve ser um gênio, porque eu até dou descarga. Então, a questão da pontuação é adverbial, deslocada, que faltaram as vírgulas ali. Então, letra B, 11, letra B, certo? É o erro de pontuação. Vamos para a 12. Sobre o tema e as relações contextuais do texto 4, afirmamos que há. Olha, minha gente, há uma crítica aos hábitos do menino e do animal? Não. Há um elogio, porque o animal já sabe usar a caixinha. Isso é interpretação, tá? Um elogio ao comportamento humano em comparação ao animal? Não, porque veja bem, a gente não pode comparar. Armandinho é um menino. O gatinho ali, ele está aprendendo a utilizar a caixinha. O menino já deveria saber muito bem usar o banheiro, né, a toalete, e dar a descarga. Então, há uma comparação de costumes, porque ele se compara ao bichinho. Mas privilegia o animal, porque eles que até da descarga, quer dizer, esporadicamente, ele dá descarga, ele deveria dar descarga sempre. É por isso que a menina fica até assim, né? Olhando assim para ele espantada. Eles até dão descarga, às vezes ele dá descarga. Então, privilegia o animal, porque o animal é inteligente, né? É assim, né? Ele aprendeu direitinho, está aprendendo, está usando já a caixinha. Há uma comparação de costumes que privilegia o animal. Há uma rivalidade entre hábitos humanos e animais? Não, rivalidade é uma rixa, uma guerra, né? Uma, uma, uma discussão, uma briga, rivalidade. Então, não há rivalidade. Então, veja a questão aqui: vocabulário e compreensão. Crítica, elogio, rivalidade, comparação. Perceberam? Eu coloquei propositalmente para a gente entender o texto, né? Entender essa tirinha. Há uma comparação entre costumes que privilegiam o animal. Letra D, corretíssima. Agora vamos para o texto 5 e último. Acompanha aí com atenção, viu? Atenção. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Eu escolhi esse texto nessa prova por alguns motivos, né, trabalhar os aspectos, vamos trabalhar aqui, e também porque eu acho que nesse contexto bicentenário, falar da canção do exílio é muito interessante, né? Gonçalves Dias, ele estava exilado quando ele escreveu esse poema lindíssimo, um dos que mais sofreu ali o processo de intertextualidade. Você vai ver várias abordagens de intertextualidade, certo? Com esse texto. Muitas, pesquise. Canção do exílio, eu vou ler, esse faz questão de ler. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontra eu lá onde ele, na terra natal dele, Brasil, tá? Mais prazer encontra eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontra eu cá onde eu estava, onde ele está no momento, né? E cismar sozinho à noite, mais prazer encontra eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores que não encontro por cá. Que ainda, a mesma coisa, que ainda avista as palmeiras onde canta o sabiá, que tem a referência, né, onde foi publicado, esse texto é de Gonçalves Dias. Observe, aqui tem as questões de, faltou aqui, né, não permita Deus, ó, era para ter aqui vírgula, né, porque ele fala com Deus, é um vocativo, ó, parece que nós falamos vocativo agora há pouco, né,
Não permita Deus. Mas aí eu não vou mexer no texto de Gonçalves Dias, certo? Vamos lá. Sobre o texto acima, afirmamos que, minha gente, olha, é um poema? É. Então, a gente já sabe aqui, dividido em estrofes, né? Estrofes, aqui, ó. Então, ele tem versos, veja que ele não é um texto em prosa, não se escreve do início da linha até o final, né? Então, é um poema, sim. Ele tem um cunho expositivo, ou seja, ele quer informar? Não, ele está falando da saudade, da aflição, do eu lírico, aí, né? Do eu, que está dentro de uma história que ele está contando aqui, que ele tem saudade da terra dele, onde canta o sabiá. Lá é uma terra tão bonita, né? Ele dizia, as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Na minha terra tem primores, nossas vases têm mais vida, nossa vida tem mais amores, ou seja, ele está com saudade da terra dele, né? E ele está, veja que o título é Canção do Exílio, ele está exilado, certo? Ele fala de cá e lá. Cá é onde ele estava, lá é o Brasil. Ele estava exilado. Você vê a presença aí desses advérbios de lugar, né? Cá e lá, certo? E você vê que ele começa já com a primeira pessoa, não há dúvida. Ele diz: minha terra tem palmeiras. Se eu estou no texto, se eu conto uma história narrativa, então é um poema narrativo, com argumentos e narrador em primeira pessoa, que é o eu lírico também, tá certo? Então, de colocar em negrito, eu apaguei. Que é o eu lírico, porque é o eu do poema, né? Mas aqui ele assume a função de contar as angústias dele. Mas, professor, onde é que há argumentos? Olha, ele está justificando aqui que a terra dele é melhor. O tempo todinho. É argumento, é a opinião dele. Certo? Ele justifica. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. O nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Tem argumentação muito aqui, né? Aí ele diz, em cismar sozinho à noite. Quando eu estou à noite pensando, né? Mais prazer encontro eu lá. Por quê? Porque minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, as melhores coisas, as primeiras coisas melhores. Que tais eu não encontro cá. Eu não encontro aqui o que tem lá na minha terra. Quando eu penso sozinha à noite, eu encontro mais prazer lá, porque minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Tá vendo? E ele diz: não permita, Deus, que eu morra. Eu não quero morrer sem que eu desfrute os primores que eu não encontro por cá. Sem que ainda vista as palmeiras, onde canta o sabiá. Claro, minha gente, só dizer, mas professora, por que o sabiá não canta diferente de um lugar para outro? A questão, as aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá, é porque no sentido que ele preferiria, né, ouvir as aves de lá, da terra dele, seria mais interessante para ele que ele ouvisse as aves da terra dele, porque ele sente saudade das aves de lá, ele sente saudade da terra dele, entende? Então, a gente pode dizer que essa argumentação é um poema, veja, pertence à tipologia narrativa e argumentativa, certo? E o narrador que apresenta aqui em primeira pessoa. Aí muita gente pegou, foi pegando pedacinhos de palavra e marcou, tem saudade, saudosismo, mas não é expositivo, certo? Não é um expositivo. Ele argumenta, ele está na história, ele diz que à noite ele pensa, ele sente saudade, certo? Uma crítica social, letra D, diz assim, é uma crítica social a todos que deixam seus países e vão atrás de sucesso em outros lugares, portanto é um texto de opinião. Observa, aqui não falou que ele deixou o país em busca de sucesso. Não tem isso no texto, então a gente está extrapolando o texto. A interpretação é o que tem no texto, o que tem no texto a gente pode afirmar. As pessoas, mas isso não está no texto explicitamente, mas está implícito, está nas entrelinhas, certo? Então, a gente precisa prestar atenção a isso, a esses detalhes. Tudo ok? Veja que questão maravilhosa. Além de interpretar muito bem esse texto, nós lembramos o gênero, a tipologia, as duas tipologias que estão presentes aqui, certo? E lembramos de narrador, tipo de narrador, né? Minha terra tem palmeiras, palmeiras, não permita Deus que eu. Ele está no texto, narrador, primeira pessoa, personagem. Certo, minha gente? Muito bom, não é? Veja, só por essa questão aqui, nessa questão aqui, você já revisa muito conteúdo. Preste atenção, tá certo? Eu sugiro que assista a correção, depois volte a correção, assista novamente, foque uma questão, assunto que você está errando, foque nela,
veja novamente, escute, depois pesquise com os seus recursos, com os recursos que você tem em casa, não é? Os livros, gramáticas, livros de linguagem, livro de redação, as nossas, perdão, as nossas fichas, né? Nós temos muitas fichas, muitos assuntos, certo? Que nós já estudamos, então nós temos um material maravilhoso de estudo, tá? Então, estude, revise, que é importante. Lembre-se que o nosso lema da Isolada é o sucesso vem para quem estuda. Então, a gente tem que realmente se dedicar, a gente precisa estudar, precisa rever. Vamos para a 14. A 14 diz aqui, ó. Sobre o texto 5, apresenta uma paródia. Paródia é uma intertextualidade onde há ironia. Não é isso. Apresenta conotação, não há de lugar. Ah, sim, cá, lá, né? Minha terra, ele fala da terra. Então, com certeza, a gente não vai marcar a letra C. Só a denotação. Veja essas palavras que generalizam, que dão uma exclusividade. Só a denotação. Denotação é sentido real, dicionarizado. Não há só denotação. Apresenta conotação, letra B. O que é conotação, que nós estudamos bem? Sentido figurado, figura de linguagem. Onde é que tem isso aqui, professora? Vamos ver, vamos lá ver. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Isso é literal, denotação, tá? Mas aí, veja que ele já muda aqui. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Isso já é outro sentido, não é literal. Não é que as aves que gorjeiam lá gorjeiam diferente, né? Lá elas não vão ter outros sons, latido, grunhidos. Não. Elas também, mas é no sentido de quê? De que as aves, ele diz que lá na terra dele, escutar os pássaros é melhor. Isso já é uma conotação. Nosso céu tem mais estrelas. Céu mesmo, minha gente, daqui onde ele estava. Ele estava em outro país. Né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu amo essa história. Eu acabei de ver, inclusive com o ensino médio, nós acabamos de ver Gonçalves Dias, né? É, pesquise, veja por que ele foi exilado, né? Quando, onde ele ficou, pesquise, seja curioso, certo? Aí sim, mas voltando para a conotação, voltando à conotação. Nosso céu tem mais estrelas, isso é conotação. O céu terá as mesmas, o céu mesmo, em todo lugar no planeta Terra, né? Claro que em alguns lugares vai se ver mais estrelas do que em outros. Então, é nesse aspecto, quando ele diz nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Observe. Ele fala aqui, então, que é melhor, é mais bonito, ele acha, ele se sente melhor, vida, há mais vida. Isso lembra até uma questão de uma prosopopeia, né? Uma personificação, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida tem mais amores. Observe. Lá onde ele está. Isso é tudo linguagem figurada, para dizer que o lugar que ele sente saudade, o lugar de que ele veio, né? A terra dele, né? É melhor. Ele está justificando, ele está argumentando com essa linguagem aqui conotativa. Tá vendo? Então, muito bom esse texto para a gente analisar. Esse texto já caiu tanto em prova que eu não sei nem precisar, certo? Caiu muitas vezes, diferentes maneiras, com diferentes abordagens, muitas abordagens. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, aqui nós temos, sem sombra de dúvida, conotação, certo? E, finalmente, a questão 15 diz assim, no texto exílio, no texto 5, significa o quê? Minha gente, isso aqui é questão de vocabulário, certo? Mas você viu no título, fala, professora, eu nunca tinha visto essa palavra, oh, eu não sabia, eu sou obrigada a saber. Veja, você tem o contexto. Canção do exílio. Ah, mas eu só tenho isso de exílio? Não, todo o tempo aqui ele está falando da saudade da terra dele, de que ele sente falta da terra dele e que ele não está lá por algum motivo. Aí veja as proposições. Eu exigiria um pouco de conhecimento de vocabulário, sim, porque aqui a gente poderia confundir. Saída da pessoa do lugar onde vive, prisão no seu próprio lugar. Aqui não seria nunca, né? Porque ele não está no lugar que ele nasceu, o lugar dele. Saudade profunda do lugar de nascimento. Poderia ser? Poderia, né? Mas se eu tenho saudade é porque eu não estou no lugar. Então, qual é a mais correta? A saída. O exílio a pessoa exilada, ela foi deportada, certo?
Ela foi retirada do seu lugar, como uma punição, compreende? Então, canção do exílio. O exílio é a saída da pessoa do lugar onde vive. Saudade profunda do lugar do nascimento. Eu posso sentir saudade, aqui, ó, mas não está exatamente para a semântica da saída, né? Saída da pessoa do lugar onde vive. Isso é que é o que está mais próximo, falando de maneira, vamos dizer, significado, vocabular. A letra C diz ser retirado do país onde cometeu o crime. Não se fala em crime no texto. Você tem que usar as relações contextuais, entende? Há uma saudade profunda do lugar porque a pessoa saiu do lugar, ela foi exilada. Então, letra A é a correta, certo? Minha gente, olha, eu terminei essa prova com uma mensagem. Confie em você, dê o seu melhor, né? O melhor que a gente faz, professora, mas eu errei tantas questões, né? Será que é porque eu não aprendo, não estou aprendendo? Minha gente, eu combato direto esse pensamento, não é? Nas aulas. Olha, a gente tem que fazer o melhor sempre, nós temos que estudar, e revisar as questões que erramos. Nenhuma questão é igual a outra, mas os assuntos, eles estão ali, né? Inseridos. Então, você sabe o que é uma linguagem conotativa e denotativa, você não vai errar a questão, diferentes abordagens, diferentes abordagens. Você sabe o que é uma narrativa, você pode ler 300 textos, você vai identificar sempre as narrativas. Se você sabe o que é uma, mas se você aprendeu bem. Na Isolada, nós trabalhamos muito, né, essa abordagem de tipologia e de gêneros, até porque nós sempre produzimos textos. E quando você produz texto, você adquire muito assim a capacidade de compreensão daquele gênero e daquela tipologia, não é mesmo? A gente sempre fala sobre isso, não é? Então, olhem, espero que, né, seja interessante para vocês, que vocês tenham aprendido. Como eu já falei, revisem, assistam com atenção e revisem. Assistam mais de uma vez, se você preferir. Anote suas dúvidas para tirar na próxima aula. Vamos entrar em gênero novo na próxima semana. Tipologia também, outra tipologia, tá bom? Espero que todos tenham aprendido, tenham aproveitado e até a próxima. Um beijão, fiquem bem.